Estou aqui nesses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Tem uma garotada do meu lado aqui. 6 crianças, filhos do mesmo homem. Um homem trabalhador, honrado, que nunca esteve envolvido em problema nenhum, mas no momento está condenado a 17 anos de cadeia. Eu chamo de órfãos de pais vivos. Será que quem condenou esse seu Ezequiel não tem coração? Não pensa no futuro das crianças? Ele não está preso ainda, tá? Logicamente, por esse mundão afora. Então apelo a todos vocês, não deixe essa chama apagar. Uma grande injustiça foi feita pelo Supremo Tribunal Federal contra Ezequiel e contra centenas e centenas de pessoas. Não é justo punir com 17 anos de cadeia, acusando-os de tentativa de golpe de Estado armada. Vocês sabem o que aconteceu. Agora essas crianças estão sofrendo a ausência do pai. Alguns estão presos, outros estão fora do Brasil. Como todo mundo sabe que na Argentina tem mais 200 foragidos lá. Até quando a gente vai aguentar isso aí? Até quando se fala tanto Estado Democrático de Direito? Essas crianças vão sofrer crescendo sem a presença do pai ao seu lado. A gente apela aos senadores que não assinaram ainda a questão do impeachment. Pensem nessas crianças, não é em mim não, nem no Ezequiel. Pensem nessas crianças. Qual o futuro delas? É um crime o que estão fazendo. O Brasil até há pouco tempo um país democrático. Hoje em dia um país ameaçado, censura para tudo quanto é lado. Estão roubando a nossa liberdade, estão roubando o futuro dessas crianças, crescendo sem os pais, a mãe com angústia. 6 filhos, estou falando apenas de uma família. Em todos os locais que eu vou pelo Brasil, encontro mães sem os pais, pais sem as mães. Repito. Bonito essa cena, né? Desse senhor com a criança no colo, pedindo para que a justiça solte o pai dessas crianças. É muito emocionante. É emocionante mesmo. Confesso a você que me emocionou, porque tudo que envolve criança me emociona. O problema nesse vídeo tá que pedir esse senhor fazer esse vídeo, divulgar esse vídeo com essas crianças aí no colo. O problema é que esse pedido dele não tem fundamento jurídico nenhum. Já imaginou, meu amigo e minha amiga, se tivéssemos que soltar todos os presos que se encontram, todos os homens que se encontram no sistema carcerário brasileiro, se tivéssemos que soltar eles, porque tem filho menor de idade, iríamos ter que pôr na rua 78% de toda a massa carcerária brasileira. 78% teríamos que colocar na rua. Porque 78% desses presos são pais de crianças. Não tem fundamento legal o que esse senhor falou. Não tem fundamento legal nenhum. Outro ponto que eu observei nesse vídeo. Ele cometeu um crime, não só ele, como a mãe dessas crianças cometeram crimes no momento que ele fica expondo a imagem da criança em redes sociais. Isso é um crime. ECA, tá no ECA. Então ele quer ajudar, termina cometendo outro crime. Explorar a imagem dessas crianças ao ridículo em redes sociais. Outra coisa que me chamou a atenção, esse homem, esse senhor, que falou com essa voz macia, aveludada, não me pareceu aquele senhor de 2 anos atrás, quando era presidente do Brasil. De tamanha arrogância,
que ele tinha na época de presidente. Ele está preocupado agora com essas 6 crianças. Vou fazer só um pequeno lembrete aqui. Por que esse senhor, em 2021, não se preocupou com 1.500 crianças Yanomamis que morreram? Ele não se preocupou, 1.500 crianças Yanomamis, ele não se preocupou. Como não se preocupou com outras coisas que é importante para uma pessoa que se diz ser cristão? E agora ele faz esse vídeo para demonstrar que está preocupado porque o pai dessas crianças está preso. Em 2000, no auge da pandemia, também, que me fez lembrar, esse vídeo me fez lembrar, esse senhor, no meio de uma multidão de pessoas seguidoras dele sem máscara, esse senhor pegou uma criança de 5 anos, colocou no colo e tirou a máscara da criança. Outra coisa que eu lembrei quando vi esse vídeo. O porquê isso? Pessoal, olha só. Esse senhor desse vídeo, além de ter cometido esse crime e expor a imagem dessas crianças, e pedir uma coisa sem fundamento legal, que é a liberdade dos pais dessas crianças, porque ele está preso e as crianças estão precisando do pai. Ora bolas, meu amigo. Só eu sei o esforço que eu estou fazendo aqui para manter a calma diante dessa hipocrisia. Diante de tudo que esse senhor fez contra as crianças na época em que ele era presidente. Só eu sei o quanto é difícil para mim controlar aqui diante de um absurdo desse. Esses senhores devem ser denunciados por esse crime, ele junto com mais essas crianças que permitiu que as crianças viessem a público no colo desse senhor. Outro ponto que me chamou a atenção aqui. Esse senhor, como os seguidores dele, criticam demais o judiciário brasileiro, principalmente o STF. Mas olha, ele, junto com os seguidores dele, não critica o STF pelos erros que o STF comete. Mas não é por causa desses erros que eles criticam tanto o STF. Eles criticam o STF pelos acertos que o STF comete. Acertos. É criticado por isso. É tipo aquilo, o poste mijando no cachorro. É muito absurdo. Esse senhor não é isso que ele está demonstrando. Ele, com todo respeito, esse senhor é tão idiota, eu não sei qual adjetivo que eu vou usar em relação a esse senhor. Mas como ele é um ex-presidente de uma nação, ele deveria pelo menos saber que não existe fundamentação legal para pedir a liberdade de um preso, porque ele tem filho aqui na rua, filhos de criança aqui na rua. É um pedido que o STF não vai atender e não deve atender, porque se for para atender um pedido absurdo desse, atenda o nosso pedido de colegas que têm clientes dentro do sistema prisional com problema de saúde gravíssimo. É uma coisa que não tem lógica. Aí o que me deixa triste, pessoal, é que muitas pessoas veem esse tipo de vídeo e acham que ele tem razão, acham que ele é bonzinho ou é bom. Não é. Não é. Pelo simples fato de colocar uma criança no colo e fazer isso aí, ele demonstra que ele não tem
caráter, é um mau caráter que está pouco se lixando para o pai da criança que está preso, ou para a criança que está no colo dele sentindo falta do pai. Isso é o mínimo. Ele não está se preocupando com isso. Ele está preocupado com a imagem dele, que ele deixou quando era presidente. Essa é a finalidade desse vídeo. O pai dessas crianças, é importante deixar frisado aqui, que as crianças estão sentindo falta do pai. O pai dessas crianças, que eu não conheço, mas dá para perceber que é um irresponsável. Porque qual o pai que deixa essas crianças em casa com a mãe e vai passar 45 dias acampado em frente de quartel? Um pai desse tem responsabilidade? Não tem responsabilidade nenhuma com essas crianças. E o principal desse senhor, nessa época, esse senhor que está aqui no vídeo com essa criança, ele está com medo porque ele é o principal responsável pelo pai, como outras pessoas, mas pelo pai dessas crianças estar preso. Foi ele que incentivou, foi ele que instigou os seguidores dele para a porta de quartel ficar acampado. Aí agora fica querendo se colocar na posição de vítima da justiça. Ele junto com esse pai que ele pediu a liberdade. Volto a afirmar. É um pedido idiota, não existe nenhum embasamento legal para um pedido desse, não existe nenhum fundamento legal no Código de Processo Penal ou de processo de execução penal que possa atender esse pedido. Se fosse a mãe, seria um caso diferente, mas o pai, que antes de ser preso já tinha abandonado os filhos, não tem motivo, não tem motivação legal para tirar o pai dessas crianças da cadeia. É na cadeia que ele deve ficar, logicamente, com direito à ampla defesa, ser julgado. Esse é o processo legal. Já imaginou se todas as mães pegassem seus filhos que estão com os pais presos, todas elas pegassem os filhos e fossem para a porta dos presídios, das detenções que temos no Brasil, o que ia virar isso? Elas não fazem porque não é indo para a porta de presídio ou detenção com o filho menor de idade que vai fazer com que o marido seja posto em liberdade. Isso é um absurdo sem tamanho. Agora eu quero chamar aqui a atenção, porque eu não sei onde foi feito esse vídeo, em que cidade, mas eu quero chamar a atenção aqui do Conselho Tutelar. Que esse crime que esse senhor cometeu, expondo ao ridículo essas crianças, tem que ser denunciado também. Mais um crime para ele responder. E também arrolar a mãe dessas crianças que permitiu esse absurdo. Não, isso não pode ser naturalizado. Explorar a imagem de uma criança num papel ridículo desse, e principalmente no colo de uma pessoa desse tipo. Isso não pode. E não deve acontecer, não deve se repetir mais. Volto a afirmar. Ou melhor, volto a lembrar. Esse senhor está preocupado com essas crianças? Fala para mim, você acredita que realmente ele está preocupado que essas crianças estão sentindo falta do pai? Uma pessoa que
que através da sua omissão deixou morrer 1.500 crianças Yanomamis? Uma pessoa que no auge da sua ignorância tirou a máscara de uma criança no meio de uma multidão, uma criança de 5 anos. Agora você vai acreditar que esse senhor está preocupado com essa criança? Não. Esse senhor está preocupado não é nem tirar o pai dessas crianças da cadeia. Ele está preocupado é que vocês ataquem o Supremo. Por quê? Porque o Supremo, mais uma vez, acertou em manter o pai dessas crianças preso. E ele sempre procura induzir os seguidores dele contra o Supremo, sempre que o Supremo acerta nas suas atitudes. Quando o Supremo erra, que erra muito, eles não se manifestam contra o Supremo. Então, aqui esse vídeo de hoje, pessoal, desculpa o barulho, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas está tendo um jogo aqui do Palmeiras e Corinthians, está uma verdadeira zona aqui. Mas faz parte, vamos seguir, já vou acabar com esse vídeo. Esse vídeo é para deixar registrado e alguns pontos desse vídeo, desse crime que esse senhor cometeu. O engraçado é que esse senhor, não sei porquê, deve ser por influência, porque esse senhor ainda não foi preso, ainda não foi emitido mandado de prisão contra o senhor. A PGR é a total responsável por esse senhor ainda estar solto quase que diariamente cometendo esses tipos de crime. Porque para você, meu amigo, pode ter sido normal esse vídeo. Mas não, legalmente não foi legal. Foi ilegal. Foi ilegal. Não tinha necessidade dele pedir a liberdade desse senhor aí que está preso, usando a imagem das crianças. Não tinha importância. Não tinha necessidade de usar a imagem das crianças para jogar a sua opinião contra a justiça brasileira. A justiça brasileira falha, e muito. E uma das falhas da justiça brasileira é por esse senhor ainda estar em liberdade depois de tantos crimes que ele cometeu crime contra a humanidade. Tá? Mas enquanto ele estiver na rua, infelizmente, nós vamos se deparar com esse tipo de cena para comover idiotas, para comover pessoas limitadas, para comover pessoas que têm o mesmo naipe, que têm a mesma maldade que ele tem. É só essas pessoas que ele consegue comover e mobilizar a favor dele. Fui.